Bom, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo de número 5. Oh, aleluia. Glória a Deus. Efésios está lá no Novo Testamento. Aos Gálatas, aos Efésios, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Deixa eu testar aqui o esquema que está funcionando, beleza. Efésios 5, versículos de número 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Versículo 18. Repita comigo. E não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Efésios é uma carta muito interessante. É uma epístola do apóstolo Paulo direcionada a um povo no qual ele teve muito trabalho para implantar aquela igreja, porque ali havia a Diana dos Efésios, uma deusa. E isso deu muitos problemas para Paulo. Mas ele conseguiu implantar uma igreja forte, vibrante, avivada, abençoada. E agora, Paulo escrevendo uma carta a eles, Paulo faz uma série de recomendações, inclusive eu recomendo muito você a ler Efésios. Essa semana, leia Efésios. Essa semana, pegue sua Bíblia, são apenas 6 capítulos, e você vai se edificar muito com essa leitura da Bíblia. Mas nesse momento do versículo 18, no qual eu quero me deter, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, porque há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está dizendo: olha, não entre em bebedeiras, bebedices, mas ao invés de se embriagar com o vinho, porque naquela época a bebida era o vinho, se fosse hoje ele ia falar cachaça, uísque, sei lá o que, vodka. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo, ou do Espírito. Eu quero falar sobre isso, sobre embriaguez, Mas sabe, falar sobre a embriaguez do álcool, eu penso que
todos que aqui estão cansados de saber disso. Você não precisa ser crente, você não precisa conhecer a Bíblia, você não precisa servir a Deus para saber que o álcool só traz malefícios. O álcool não traz coisas benéficas. Aonde há álcool, há problemas. Não é sobre esse álcool, porque esse aí você está cansado de saber. Mas eu quero falar sobre um outro tipo de embriaguez. A embriaguez espiritual. Interessante que esse tipo de embriaguez espiritual, ele nos faz esquecer de Deus. Ele nos faz afastar de Deus. Jesus falou sobre esse tipo de embriaguez. Quando ele disse, e olhai, Lucas 21, 34, ele diz, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Jesus está dizendo, olhai, para que não aconteça que o coração de vocês sobrecarreguem de glutonaria, muita comida, não se encarregue de cuidados dessa vida. Jesus está falando, olha, cuidado para vocês não se embriagarem com esse mundo, porque o mundo embriaga, e quantos estão embriagados pelo mundo, pelas coisas do mundo, e elas vêm de uma maneira tão sorrateira como a própria bebida. Quem ingere o álcool e fica embriagado, ele não começa tomando um garrafão de uma vez. Ele começa com uma dose, sem perceber 2 doses. Daí a pouco é uma latinha, é uma garrafa, e quando de repente já está completamente embriagado. Você não vai conhecer um alcoólatra. Você não vai conhecer um alcoólatra, ou pode até conhecer, raramente você consegue conhecer um alcoólatra que ingeriu, que começou bebendo muito álcool. Geralmente, todos começam com apenas uma dose. E o mundo não é diferente. As coisas do mundo vão acontecendo conosco de uma maneira como uma dose, 2 doses, uma dose de preocupação ou de mergulhar no trabalho, uma dose de mergulhar no esporte, no lazer, no clube, no sítio, no fim de semana, no futebol e tal. E de repente, quando você menos espera, você já está tão embriagado do mundo que você se esqueceu de Deus. Deus não te interessa mais. As coisas de Deus não te atraem mais. O culto fica frio, a pregação fica sem sentido, o louvor fica chato. Sabe, tudo que se refere a Deus se torna uma chatice para você. Por quê? Porque você se embriagou do mundo. E foi de dose em dose sem perceber. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado com a embriaguez. Porque ela é algo muito sorrateiro, é algo que vem de uma forma muito disfarçada e pode nos enganar. Eu estava lendo na Bíblia sobre Noé. Noé, 40 dias e 40 noites chovendo, dilúvio, morte sobre a terra, eles naquela imensa arca, com aqueles animais, e de repente as águas baixam, a chuva para, e Noé agora, ele desce da arca com sua família, e o que ele faz? Ele planta uma vinha. Ele plantou uma vinha. E a vinha produziu. E agora, como celebrando o fim do dilúvio, celebrando uma nova vida, celebrando agora a colheita da uva. Gênesis 19, 20 e 21. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se. E ficou nu dentro da sua tenda.
na frente dos seus filhos. Isso trouxe tanto problema que veio a maldição de um dos filhos. Anota, lê em casa depois os versículos posteriores a isso aí. Sabe, quando você para analisar o vinho que Noé se embriagou, era fruto da bênção de Deus na vida dele. Era fruto da colheita. Era algo que ele tinha plantado, que ele tinha colhido, e agora ele estava celebrando. Sabe, o que afasta as pessoas do mundo, de Deus, as pessoas que não têm conhecimento pleno da palavra, é o pecado. Mas o que afasta os cristãos da presença de Deus são as distrações. E quando eu me refiro às distrações, eu estou falando de coisas lícitas. Eu estou falando de coisas honestas. Eu estou falando de coisas justas. Eu estou me referindo a coisas que são verdadeiras, que nós podemos chamar aquilo até de bênção de Deus sobre a nossa vida. Porque não há nada de errado com aquilo. Mas se nós não tomarmos cuidado, a bênção se transforma numa maldição. Aquilo que nós buscamos com tanta vontade, com tanto ímpeto, com tanta força, com tanta fé, e agora veio aquilo que veio da parte de Deus, pode nos afastar de Deus. E isso é um perigo. Eu poderia dizer que pessoas, às vezes, quantas pessoas se embriagaram pela prosperidade financeira. Não há nada de errado com isso. Não há nada de errado em você trabalhar, em você prosperar, em você crescer materialmente, financeiramente, comprar aquilo que você tanto quis, melhorar o conforto da sua vida. Não tem nada de errado em relação a isso. Mas nós precisamos tomar alguns cuidados para não nos embriagarmos com isso. Em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5, a Bíblia nos fala de um rei que se chamava Uzias. E o Senhor levou Uzias a prosperar. Por quê? Porque Uzias buscava a Deus. Uzias buscava o Senhor. E porque ele buscava o Senhor o prosperou. Porém, o resultado dessa busca e a prosperidade que Deus lhe deu foi o que levou ele a pecar contra Deus. Observe essa leitura. Eu coloco na tela para que você possa ler. Você que não tem Bíblia, você que é crente, tem a Bíblia aí, é claro. Você pode ler aí na sua Bíblia. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões. Versículo 5. 2 Crônicas 26, 5. E era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Diga comigo, Deus o fez prosperar. Agora, já no versículo de número 16, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado por Deus, até que se fortificou. Mas havendo-se já fortificado, sabe o que aconteceu? Exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor teu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Sabe, a história desse rei é interessante, porque as conquistas materiais, de forma honesta, não é pecado em si, não é pecado. Mas a maneira como nós lidamos com essa conquista pode nos afastar de Deus. Eu conheci e vi muita gente entrar por essa igreja, passando por situações financeiras dificílimas, endividado, sem nome na cidade para comprar nos lugares, completamente arruinado. Eu vi.
gente entrar por essas portas, buscar a Deus, entregar a vida no altar, e Deus restaurar, Deus abençoar, prosperar a vida dessas pessoas. Eu vi pessoas crescerem materialmente. E ao mesmo tempo que eu vi pessoas crescerem materialmente, depois eu vi muitas delas desaparecendo da igreja. Eu encontrava com elas, e aí, meu irmão, como é que você está? Ô pastor, nossa, eu estou precisando de ir na igreja, porque eu estou sem tempo, eu estou trabalhando demais. Sabe, Deus está mandando tanto serviço para mim, que eu já não, tanto emprego, tanta coisa para mim, que eu não tenho tempo mais assim de ir como eu ia antes. Sabe, dá vontade de falar, não, isso não é Deus, isso é o diabo. Porque se está te afastando de Deus, não é de Deus. Sabe, nós precisamos saber e aprender a administrar a nossa vida e o nosso tempo com Deus. Nada pode substituir, a menos que nós nos embriaguemos do mundo, a menos que nós nos embriaguemos com a prosperidade financeira. A prosperidade financeira é uma bênção, mas ela pode, se você não tomar cuidado, te afastar de Deus. E isso é um perigo. E é um grande perigo. Sabe, uma outra situação que nós podemos correr o risco de nos embriagar e de nos afastar de Deus, se chama família. Família. Família é um projeto de Deus. Família é criação de Deus. Quando o Senhor presenteou Adão com a criação de Eva, sabe, quando Deus, a Bíblia diz que o homem estava só, e Deus diz, não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma auxiliadora, uma companheira, uma ajudadora, alguém que esteja ao seu lado. Sabe, Deus criou Eva, quando Deus criou a esposa, Deus não fez isso, Deus não criou Eva para que Eva substituísse a pessoa de Deus. Deus não criou Eva para que ela substituísse a presença de Deus. Mas Deus criou Eva para que Adão e Eva, juntos, o casal, buscassem juntos a Deus. Esse era o propósito. Tanto é que Deus os visitava na viração do dia. Porém, eu conheci muita gente que buscou a Deus por um casamento e orou a Deus por um casamento. E Deus deu. E depois que Deus deu, eles ficaram firmes até a lua de mel. Depois da lua de mel, você já não via mais as pessoas. Se embriagaram pelo casamento e começaram a se esquecer de Deus. Já não foram os mesmos mais quando eles eram solteiros na presença de Deus. E como eu já cansei de ouvir jovem chegar para mim e dizer, ô pastor, não, sabe, Deus precisa abençoar minha vida, eu preciso arrumar um casamento, eu preciso casar para eu servir mais a Deus. Ah, porque se eu for casado, a minha vida espiritual muda. E mudou mesmo. Mudou de você nem ver mais a pessoa, porque se embriagou pelo casamento. Depois, mais tarde, começa a aparecer os cacos. Aí eles vêm com os cacos na mão. Pastor Edinaldo, me ajuda, meu casamento está destruído. Pastor Alvim, me ajuda, pelo amor de Deus. Por quê? Porque não teve ímpeto em buscar a Deus. Porque não teve ímpeto em se consagrar ao Senhor. Porque não teve ímpeto em colocar Deus dentro do próprio casamento. Quantos eu vi orar, oh Deus, me abençoa, me dá um filho, pastor, ora para que o Senhor nos dê um filho, nós precisamos de um filho, e depois o filho veio, a filha veio, e aí começaram a usar o filho como pretexto para não participar mais das coisas de Deus, se embriagaram. É esse tipo de embriaguez que eu chamo de embriaguez espiritual. A família é uma bênção, mas nem mesmo a nossa família pode se tornar um empecilho para servirmos a Deus. Jesus disse em Lucas
14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Não pode. Jesus não está falando que você não tem que amar seu pai. Jesus não está falando que você não tem que amar sua mãe. Jesus não está falando que você não tem que amar sua esposa, seus filhos. Não, Ele está falando que você tem que amar sim a sua família. Mas, primeiro Deus. Mesmo porque a sua família é um presente de Deus. E eu e você precisamos entender isso. Sabe, eu vejo também muitas pessoas, e principalmente pastores, e em um determinado momento da minha vida eu também me vi assim, embriagado pelo trabalho de Deus, pelo serviço de Deus. Sabe, até mesmo a dedicação ao serviço para com Deus pode nos embriagar e nos impedir de desfrutar da comunhão com Deus. Quantas vezes na minha vida eu tão envolvido, mas tão envolvido com a igreja de Deus, tão envolvido com a igreja de Deus, que eu não tinha tempo para o Deus da igreja. Não orava. Não posso, porque eu tenho que levantar, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E eu tenho... Irmãos, sabe, igreja, nós pastores, de vez em quando a gente conversa, e as pastoras falam assim, elas falam porque elas têm mais propriedade e autoridade para falar. Elas falam assim, pastor, igreja é igual cozinha. Serviço nunca acaba. A hora que você conserta a coisa de um lado, já deu BO do outro lado. Sabe, e domingo passado eu falava sobre Marta e Maria, e eu falava que Jesus foi à casa deles ali, e naquela reunião, Marta estava muito preocupada em fazer as coisas para Jesus, e não preocupada com o receber de Jesus. Sabe, irmão, talvez você, líder de célula, você tem trabalhado tanto, você tem esmerado tanto, você tem lutado tanto, mas parece que a sua célula não vai, a coisa não rompe, não dá, talvez você está até frustrado, desanimado, você já não sabe mais o que fazer. Eu sei o que você deve fazer. Eu já vi célula que está para fechar, e o líder começou a ter mais tempo com Deus, mais comunhão com Deus, esqueceu a vida em comunhão com Deus. Sabe o que aconteceu? A célula cresceu, multiplicou, veio pessoas abençoadas. Marta, eu gosto muito desse texto de Lucas, Lucas capítulo de número 10, diz assim, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Diga comigo, ansiosa e fadigada. Diga, fadigada e ansiosa. Isso se parece com você? Você está se sentindo assim na sua vida? Seu trabalho? Fadigado? Cansado? Tanta coisa. Fazendo tanto, envolvido com tanta coisa. Está igual o pai do... Como é que chama aquela série lá? Que vocês gostam lá? Do cara... Hein? É isso aí, irmão. Todo mundo odeia o Cris. Parecendo o pai do Cris, né? Tem, acho que é 4, sei lá quantos empregos que ele tem. É um monte de emprego, cara. Um monte de gente precisando de emprego, o cara está com um monte de emprego. Sabe, você trabalha de manhã cedo numa coisa, de tarde noutra, na noite noutra, de madrugada noutra, e você não para, e você está cansado, mas parece que é um negócio também que você não consegue parar, porque é uma roda que gira a roda. Sabe, só que isso chega um momento, meu irmão, que a coisa trava tudo. Então o conselho que eu te dou, se você está, Marta, ansiosa e fadigada, é hora de parar e começar a pensar. Mas o que me chama a atenção também nesse texto, porque Marta, ela estava tão
tão embriagada em fazer. Tem gente que ele não consegue parar, ele tem que fazer o dia inteiro. E depois que ele faz, ele desmancha para fazer de novo. E Jesus fala, uma só coisa é necessária. A de gastar tempo com o Senhor e não nas coisas. Eu falei sobre isso domingo passado, eu não quero falar sobre isso hoje. Mas sabe o que me chama a atenção? Sabe qual é o problema da embriaguez? É que todo bêbado quer embriagar a pessoa que está perto dele. Sim ou não? Não, já tomei uma aqui, vamos, toma mais, toma uma. Me ajuda aqui, ó, você tem que me ajudar. Todo bêbado, quem aqui já bebeu? Quem aqui já bebeu, mas ficou bêbado? É assim ou não é? Vocês quebraram os alambiques da cidade, então. Eu estou vendo esse monte de gente aí. Diz que um bêbado, o Landica que gostava de contar isso, e falava o que acontecia comigo. Diz que um bêbado entrou aqui no culto um dia, e eu estava, isso conta coisa dele, né? E que eu estava pregando, eu falei assim, gente, o Brasil é o segundo país maior consumidor de álcool do mundo. Aí disse que um tonto levantou no culto e falou assim, é o segundo, pastor, porque vocês não me ajudam. Se vocês me ajudassem, seria o primeiro. Coisa do Landico. Sabe, irmãos, todo bêbado, ele quer embriagar o outro. Todo bêbado quer embriagar a pessoa que está do lado dela. Todo bêbado quer embriagar aquele que está mais perto dele. Marta estava embriagada por tanta coisa a fazer. Ela se achava que tinha que fazer. Ela estava tão embriagada pelo fazer, que o que ela disse para Jesus? Jesus, olha aí, Jesus, não se te dá que a minha irmã me deixa fazer tudo sozinha? Diga para ela me ajudar. Entenderam? Entenderam? Não, já não basta eu que estou bêbado, eu também quero embebedar minha irmã de coisas, de encher, de afadigar ela com tanta coisa. É assim que acontece. Toda pessoa que está muito ocupada no ativismo quer fazer os outros também ficarem cheios de coisa para fazer. Toda pessoa que está embriagada com alguma coisa, ele quer embriagar o outro também. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque foi justamente isso que Marta tentou fazer com Maria. Ela estava tão embriagada pelos afazeres, pelo ativismo, que além de não estar aos pés do Senhor, ela queria tirar sua irmã de lá. A embriaguez é um espiritual, é um estado de dormência, de anestesia, de incapacidade para qualquer tipo de resposta para Deus. A minha pergunta é, você de fato está embriagado pelo quê? O que te embriaga nesse momento? O que te embriaga? Não é difícil saber. Jesus disse, o que a boca fala, o coração está cheio. Se o coração está cheio, o coração está embriagado. O que fica mais na sua boca? Dinheiro. O que fica mais na sua boca? Mulher. Diversão. O que está na sua boca? O que mais ocupa sua mente? O que mais ocupa o seu coração? O que mais ocupa, o que domina sua fala? O que domina os seus assuntos? O que você fala cotidianamente? Isso está te embriagando. E Paulo está dizendo, não vos embriagueis com o vinho. O vinho é um símbolo do mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, se embriague do Espírito Santo. É disso que você precisa se embriagar. Qual foi a última vez que você se embriagou do Espírito Santo? Você se lembra? Não, a comparação é igual. É interessante isso, porque
Eu acho que não tinha uma comparação melhor para o apóstolo Paulo fazer do que essa. Porque realmente é isso. Ele pega a vida de um cristão realmente que busca sinceramente, verdadeiramente a Deus, e ele compara ela com um alcoólatra, um embriagado. Eu poderia citar inúmeras coisas aqui. Inúmeros. Mas eu vou te falar algumas coisas. Sabe, se tem uma coisa que eu e você precisamos nos encher para nos embriagar do Espírito, é da palavra de Deus. Diga comigo, eu preciso me embriagar da palavra de Deus. Ouça isso. A Bíblia não é um livro comum. Eu tenho mais de 500 livros na minha estante. Nenhum deles se compara à Bíblia. Eu não leio só livro de igreja, eu leio muitas coisas, inúmeras coisas. Eu posso te dizer, nenhum deles se compara à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o único livro cujo autor está presente na hora da leitura. Repete comigo. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente na hora da leitura. Você entende isso? Aquele que escreveu está do lado quando você está lendo. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente na hora da leitura. A Bíblia não é apenas um livro comum. A minha vida foi transformada pela Bíblia. Minha mãe, na sua simplicidade, na sua ignorância, quando eu digo ignorância, na sua falta de cultura, de leitura, ela pegava a Bíblia e dizia: meu filho, leia esse livro, porque disseram que esse livro fechado é um livro qualquer, mas esse livro aberto é a boca de Deus falando com você. E eu então comecei a ler a Bíblia, e toda vez que eu a lia, eu não tinha entendimento, eu não tinha conhecimento, mas eu sentia, aqueles versículos transformavam ali para mim, como Deus falando claro e diretamente comigo. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Hebreus vai dizer o seguinte, há uma passagem, Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, que vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Diga comigo, porque a palavra de Deus é viva. Diga, a palavra de Deus é viva. E o que é algo vivo? Se ela é viva, ela tem vida. E o que tem vida se move. O que tem vida se mexe. O que tem vida se movimenta. Por isso o profeta Isaías disse: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas antes fará o que lhe apraz. Presta atenção. Isso aqui é algo morto. Isso aqui não tem vida. Se nós deixarmos isso aqui, daqui 1 mês nós vamos chegar aqui, está do mesmo jeito. Quando você pega um arranjo, uma ornamentação artificial, ela está ali, é linda, é bonita, é legal, mas ela não tem vida. Ela fica daquela forma ali. Mas quando você pega uma semente, quando você pega uma plantinha e você coloca ela ali,
Daqui uma semana, ela não está do mesmo jeito. Daqui 15 dias, ela não está do mesmo jeito. Daqui um mês, ela não está do mesmo jeito. Algo está acontecendo no processo daquela planta. Por quê? Porque aquela planta é uma planta viva. Enquanto que a planta artificial, ela nunca vai mudar. Porque ela é algo inanimado, é algo morto, é algo sem vida. Quando a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva, não é como quando você lê um livro, qualquer autor, você lê qualquer tipo de livro, são letras mortas. Mas quando você lê a Bíblia, num espírito de oração, num espírito de submissão, a Bíblia diz que a letra é morta, mas o espírito a vivifica. Algo começa a acontecer dentro de você, sem você perceber. Aquela palavra que você ouviu, aquela palavra que você leu, ela não entrou pelos seus ouvidos e morreu, acabou. Não! Alguma coisa está acontecendo dentro de você, ainda que você não perceba, no seu inconsciente, ela está trabalhando, ela está provocando dentro de você uma transformação. Algo vivo. Algo vivo. Sabe, eu sei que a moda em muitos lugares hoje são livros de autoajuda. Eu já li muitos livros de autoajuda, já até citei algumas frases aqui. São legais. É bonito de ler. É legal. Tudo que vai te dar é conhecimento. Eu tive um professor que ele dizia assim: livro de autoajuda é igual uma pedra bonita que você acha. Você coloca no bolso, aí você lê uma outra coisa, você acha legal, coloca no bolso e vai colocando no bolso. Só que chega uma hora, seu bolso pesa. E aquilo se torna um peso para você. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro de ajuda do alto. É diferente. Só a Bíblia pode provocar uma transformação. Só a Bíblia pode transformar um homicida, estuprador, em um homem de caráter, um homem que se torna um exemplo. Só a Bíblia pode provocar transformação. Cadeia não transforma a vida de ninguém. Mas a Bíblia que é ensinada lá dentro transforma. A palavra de Deus transforma. Por isso eu preciso te dizer, se encha da palavra de Deus, porque ela provoca transformação. A Bíblia provoca transformação. Sabe, os livros de conhecimento, eles são legais. Eu não desprezo o conhecimento, muito pelo contrário, eu te incentivo, leia, e leia muito. Porque conhecimento empodera. Quem tem conhecimento tem poder. Conhecimento empodera. Você chegou aonde você está pelo conhecimento que você tem. Você não chegou aonde você gostaria de estar pelo conhecimento que te falta. Conhecimento é extremamente importante. Estude, leia, faça cursos. Mas jamais abandone a Bíblia, porque ela é viva. Ela pode produzir coisas em você que nenhum outro tipo de leitura na face da terra pode provocar. Por isso é que ela está aí, há milhares e milhares de anos, provocando transformações. A Bíblia é o próprio Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1 vai dizer isso. E o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. A palavra tem poder. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe isso aí que você tem nas mãos? É o Verbo que se fez carne. Isso aqui tem poder. Isso aqui tem poder.
e muito poder. Poder para transformar, poder para mudar a sua vida. Josué capítulo 1, versículo de número 7 a seguir, 7 e 8. Somente seja forte e muito corajoso. Isso fala de resiliência. Tenha cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja o quê? Bem-sucedido por onde quer que andar. Não te deixes de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus está falando que o sucesso, a sua prosperidade está intimamente ligado ao seu comportamento com este livro chamado Bíblia. Eu gostaria muito que a partir dessa noite você se posicionasse de uma forma diferente em relação à Bíblia Sagrada, à leitura da Bíblia Sagrada. Enchei-vos do Espírito, embriagueis do Espírito. Preste atenção nesse texto. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está fazendo uma alegoria. Ele está mostrando que o enchimento do Espírito Santo é um pouco parecido com o enchimento da pessoa que se embriaga. O texto está falando de duas coisas distintas. Não se embriagar com vinho e se encher do Espírito. Preste atenção nisso. Preste atenção. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ouça isso. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. São duas coisas. Embriagar com vinho e se encher do Espírito. Presta atenção nisso. Há uma palavra de Deus para nós aqui. Não vos embriagueis com vinho aonde há contenda. Não adianta apenas você deixar de fazer aquilo que é errado. É preciso começar a fazer aquilo que é certo. Tem muita gente que não se embriaga mais com vinho. Porém, não se enche do Espírito. Deixou de fazer o que é errado, mas não passou a fazer o que é certo. O maior erro de um cristão está no foco de deixar de fazer algo sem colocar outra coisa no lugar. Jesus, em Lucas capítulo 11, quando ele fala dos demônios, quando os demônios deixam uma pessoa, ele diz assim: e os demônios andam por lugares secos e áridos. E voltando naquela mesma pessoa, acha a casa, o que? Você lembra? Varrida e adornada e vazia. E aqueles demônios que saíram daquela pessoa, eles voltam e trazem consigo o quê? Mais 7. E o estado daquela pessoa se torna pior que o primeiro. Lucas capítulo 11. Mas preste atenção nisso. O que aconteceu? A pessoa tinha demônios. Os demônios foram expulsos. O que era errado saiu. Mas a casa ficou vazia. Ele não se encheu do Espírito. Ele parou de fazer aquilo que era errado. Mas ele não se encheu do Espírito. O fato é que agora os demônios voltam. E como ele não está cheio do Espírito, o que vai acontecer? Os demônios voltam. Vão voltar. Por quê? Porque a pessoa está vazia. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se Deus está ali, o diabo não vai poder ocupar a casa. Mas se ela está vazia, adornada, eles entrarão e a pessoa ficará pior. Há muitas pessoas que se gabam daquilo que elas deixaram de fazer.
Enquanto que o foco da vida cristã não é o passado, o foco da vida cristã é o presente. Quando Deus se manifestou a Moisés, Deus não disse, eu era o que era, eu fui o que fui. Deus disse a Moisés o quê? Diga a Faraó que eu sou. Eu sou o que sou. O passado que eu era e não sou mais, na verdade, foi uma libertação que eu tive. Todos vocês que abandonaram a vida de pecado do passado, foi uma libertação em Cristo. Mas a vida não se resume, a vida cristã não se resume numa vida de libertação de velhos hábitos, costumes e de coisas erradas. Não é apenas isso. Não basta deixar o passado, é preciso provocar o futuro. Aí eu escuto muita gente falar assim, pastor, quando eu não tinha Jesus, eu era muito mulherengo. Aí vem o outro, quando eu não tinha Jesus, eu usava muita droga. Quando eu não tinha Jesus, antes de eu me converter, eu virava noites nas boates. Eu traficava. Eu era ladrão. Aí vem o outro, que isso? Quando eu era do mundão, quando eu não tinha Cristo, eu passava, o carnaval era 4 dias, o meu durava 1 semana. Legal. Que bom que você não é mais isso. Mas a pergunta não é o que você deixou de fazer. A pergunta é o que você começou a fazer depois disso. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Por quê? Porque se você tem uma história de experiência com o mundo, e agora você foi liberto, você precisa construir uma história de experiências com Deus. E aí, quando você confronta uma pessoa, você conversa, tudo bem, meu irmão, você me contou sobre a sua vida no mundo, você me contou sobre as suas experiências, você me contou que você foi viciado, que você passava noites na farra, você me contou que fazia isso, que fazia aquilo, beleza. E agora, Cristo te libertou, maravilha. E tem quanto tempo que Cristo te libertou? Pastor, já tem uns 3 anos que eu estou servindo a Jesus. Ótimo, glória a Deus. Agora me conte das suas experiências desses 3 anos. Bom, eu vou na igreja, né? E aí, todo domingo eu estou lá, aí eu vou na Santa Ceia, e eu estou indo na célula também. Joia, irmão, beleza, tá legal, muito legal isso, mas me conta, como é que são suas experiências com os anjos? Eles existem. Como é que são as suas experiências com o Espírito Santo? O Deus que nós servimos é o Deus do sobrenatural. Qual experiência você teve que você pode contar para nós? Pastor, não tem não. Você conhece gente assim? Que quando ele abre a boca para falar, ele exalta o capeta lá em cima. Mas ele não tem nada para falar de Deus. Porque eu era, porque eu fiz, porque, vocês não têm noção. Eu era isso, eu era aquilo, e eu... Tá, tudo bem. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso, Ele te libertou. Você deixou de se embriagar com o vinho. Agora me conta dessa sua vida de ser cheio do Espírito Santo. Como é que é? Aí o silêncio vem. O silêncio vem. Por quê? Porque não tem nada para falar. Eu preciso ir além do eu deixei de fazer, do eu deixei de ser. Eu preciso ter na minha vida o comecei a fazer. Eu preciso apropriar-me dos benefícios de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu poderia te dizer que esse embriagar do Espírito Santo se assemelha muito ao homem que se embriaga no mundo. Primeiro, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, a pessoa que se embriaga do Espírito Santo é uma pessoa alegre. Todo bêbado é alegre. Você já viu? Para o bêbado não tem tempo ruim, irmão. Tudo é festa. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, embriagada do Espírito Santo, uma marca da pessoa que é embriagada do Espírito Santo é a alegria. Atos 13, a Bíblia vai dizer assim, Atos 13, e os discípulos estavam cheios de alegria e do
Espírito Santo. Sabe, uma das primeiras coisas que acontece com uma pessoa quando ela se enche do Espírito Santo é se libertar da depressão. Porque depressão combina com tristeza. Depressão não combina com alegria. E aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, alegria. Ela se torna tão cheia de alegria que não há mais espaço para depressão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, sabe, embriagada pelo Espírito Santo, ela parece com o embriagado da cachaça mesmo. Como assim, pastor? Não, você pode observar que toda pessoa embriagada, ela se desprende da avareza. Você já viu algum bêbado econômico? Quem já viu um bêbado econômico? Eu nunca vi. Ele não se apega. Ele está livre daquilo ali. Ele não é escravo de dinheiro. Ele não é escravo de mamon. Ele não pensa só nele. Eu não sei vocês. Quando eu bebi, eu queria pagar para todo mundo. Eu era desse jeito. No meu tempo de mundão, era assim. E quem aqui já se embebedou sabe do que eu estou falando, era assim. O bêbado, ele é desprezo, ele é liberto, ele é desprendido da avareza. Aí eu falo dentro da questão do dízimo. É muito engraçado isso. Você já observou que toda pessoa que fala mal de dízimo não dá dízimo? Você parou para pensar nisso? Se ele não dá, então, para que falar mal? Então o problema não é o dízimo, é a avareza, na qual ele está preso. Sabe, mas o que me chama a atenção também no bêbado é que todo bêbado tem coragem. O bêbado tem uma coragem violenta. Tanto é que lá no mundão, o rapaz precisa, eu quero pedir a moça em namoro, mas eu não tenho coragem, vou tomar uma aqui para ir lá. E aí ele se enche de coragem. Quando você está embriagado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo te dá uma ousadia. O Espírito Santo te dá uma coragem. Você se torna uma pessoa ousada. Mas é interessante também que todo bêbado fica anestesiado. Gente, eu vejo os bêbados tomar cada tombo. Eu falo, meu Deus, igual morreu. Igual morreu. Do jeito que o cara sai, ele só dá um tapa ali, levanta e está pronto. Incrível quando Paulo faz essa comparação de embriagar do Espírito Santo com a pessoa que se embriaga do vinho. É interessante porque o bêbado não sente dor, bêbado não sente frio. Quando você se embriaga do Espírito Santo, você também fica anestesiado. Você fica anestesiado dos problemas, eles não doem. Você olha para os problemas, sabe, eu lembro de Estevão, Atos 7, a Bíblia diz que as pessoas estavam apedrejando ele, e ele parece, se você ler o texto, você vai perceber que ele estava completamente anestesiado pelo Espírito Santo. É interessante isso. Outra coisa, o bêbado não se lembra das ofensas. Raramente você vai ver um bêbado, ontem estava falando mal de mim. Não, eu não lembro de ofensa. Bêbado não se lembra de ofensa. Quando você se embriaga com o Espírito Santo, você vive num nível acima das ofensas. Sabe por quê? Porque Deus pode fazer você focar. O Vinícius falou aqui, interessante, no louvor, que ele falava para fechar os olhos, e quando você fecha os olhos, você tem foco, você elimina a visão periférica. Não existe uma pessoa mais focada do que um bêbado. Você põe um bêbado numa avenida, ele anda assim, ó. Ele vai de uma calçada na outra. Você põe um bêbado para atravessar a pinguela, você fala, agora vai cair, o cara atravessa. Por quê? Porque a visão periférica é anulada. Ele passa a ter só visão focal. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não está importando o que está acontecendo dos lados. Você está importando com aquilo que está na sua frente. Aquilo que Deus está te mostrando. O alvo que Ele está te chamando. O que Ele tem colocado diante de você.
Eu termino por aqui, te fazendo um convite. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Eu gosto muito do livro de Joel, porque Joel fala da embriaguez com o Espírito Santo. Aí é o bar do Joel, né? O Valdir que gosta de falar, o bar do Joel. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé nesse momento.